Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu apresento o teu servo, Pai, pastor Vitor Hugo. Meu Deus, ele traz hoje uma mensagem, meu Deus, que eu tenho certeza, Pai, que ele preparou com carinho, com amor, com dedicação, mas sobretudo, meu Deus, que não seja a palavra do homem, mas que seja a palavra de Deus revelada no nosso coração, que a gente saia daqui hoje edificado, meu Deus, com uma espada nas nossas mãos, para batalhar, combater contra os inimigos, meu Pai, contra os sofismas do diabo, a fim de que a gente possa vencer as batalhas do dia a dia da nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, derrama da tua unção, da tua sabedoria, do teu poder, sobre a vida do homem de Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu trouxe uma palavra semana passada. Quem não estava aqui semana passada? Quem não estava? Quem não estava? Só vocês três? Que pena, olha, uma pena. Palavra semana passada foi bênção, amados? Meu Deus, aleluia. Palavra forte. Palavra forte, eu falei semana passada como destruir as amarras da culpa. Eu falei sobre a diferença entre remorso, culpa e arrependimento. Eu vou dar uma pincelada rápida aqui que eu falei, que seria muito interessante que todos tivessem ouvido, né? Mas para isso eu quero abrir a palavra de Deus. Abre para nós aí, Rafa, em Lucas 7,36, amém? Ele vai abrir aqui para nós, você que não trouxe Bíblia, para poder acompanhar, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 33. Que por acaso é a base que nós ministramos semana passada, e não que eu vou ministrar a mesma coisa, mas vamos dizer que é uma continuação daquilo que foi ministrado semana passada, amém? Vamos ler a palavra então, 36, queridos, 7:36, e diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, se assentou à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento, ou seja, um vaso de um perfume, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Amém? Feche os seus olhos, querido Senhor, em nome de Jesus. Estamos hoje aqui, Senhor, para receber de uma palavra dos céus. Queremos ouvir a tua voz e ministra em nós nessa noite, Senhor. Que teu Santo Espírito possa falar ao coração de cada um dos teus filhos, que haja um mover de Deus, que haja um mover dos céus, que haja um mover de cura, salvação e libertação na tua igreja hoje, Senhor. Precisamos de ti e tu sabe que sem ti nada podemos fazer. Então ministra na tua igreja, Senhor. Fala ao coração de cada um deles. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Amém, queridos? Então, amados, a palavra de Deus fala sobre uma mulher que era pecadora. E diz a palavra de Deus que de repente esse homem fariseu convidou Jesus para vir na sua casa, como eu disse semana passada. Quem sabe ele estivesse recebendo o próprio Jesus. Mas aí de repente uma mulher que era conhecida da cidade como pecadora, ou seja, essa mulher ela tinha uma identidade. Geralmente, a gente quando tem uma pessoa que tem algo que chama atenção nela, a gente não chama pelo nome, a gente dá apelidos, né? Por exemplo, aquele rapaz que é o gordinho, a gente chama de quê? Gordinho. É o gordinho. Ah, lá vai o gordinho. Por exemplo, o Cristiano hoje, ele está com um bigode lindo. As pessoas podem dizer, lá vai o bigodinho lindo. Não é verdade? Então, assim, geralmente as pessoas são chamadas, elas colocam como uma cunha, como um apelido, uma característica marcante da vida daquela pessoa. Né? Quem já teve um apelido aqui engraçado? Já teve, Thales? Já teve? Qual era o teu apelido que o pessoal chamava? Alemão. Por quê? Parecia, não parece tanto alemão. De repente ele andava no meio de muito negão, né? Aí um brancão vira alemão, né? Mas, enfim, é algo que chama, querido. É uma característica. Eu já tive vários apelidos, mas a questão é que essa mulher, ela tinha um apelido. E qual que era o apelido dela? Pecadora.
E o apelido, ele fala da identidade, querido. Quem é que já teve um apelido que não gostava? Olha, eu não gostava desse apelido. Alguém já teve? Te acusa aí. Alguém já deve ter tido. Nunca teve, Ritinha? Ah, ninguém vai falar, né? Por quê? Porque o apelido, ele se torna a minha identidade. Chega ao ponto de até perder o nome. Por exemplo, a palavra fala sobre o Bartimeu, o cego. Quem lembra da história de Bartimeu, que clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aquele homem se chamava Bartimeu, não porque o seu nome era Bartimeu, não. Bar significa filho. E Timeu era o nome do pai dele. Então aquele homem era chamado do filho de Timeu. Ah, mas tem algum problema? Tem. Porque aquele homem, ele vivia a sua vida à sombra do seu pai. É o filho do Timeu. É o filho do seu Zé. Conhece o filho do seu Zé? Oh, filho do seu Zé. Isso é normal quando criança, mas imagina você se torna um adulto e é chamado pela cunha. Essa mulher, ela tinha uma identidade. E a identidade daquela cidade era mulher pecadora. Era uma mulher imunda. Era uma mulher a qual as pessoas não queriam na sua casa. Jesus entrou na casa de Simão e de repente essa mulher entra, ela quebra um vaso de alabastro de alto valor, um perfume, começa a chorar e beijar os pés de Jesus. E eu disse semana passada, fazendo uma conjectura, que talvez, quem sabe, essa mulher é como aquela mulher de João 8,3, que conta a história que foi pego num ato de adultério, né? E aí diz a palavra de Deus que todos queriam apedrejar ela. E aí, como eu disse semana passada, as pessoas queriam fazer uma pegadinha com Jesus, dar um jeito de acusar. Ele falou, e aí, Jesus, a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar, o que tu diz? E diz a palavra que Jesus começou a escrever na areia, e como eu falei, eu creio que ele começou a escrever pecados ali, mentiroso, linguarudo, fofoqueiro, ladrão. E diz a palavra que de repente ele chega e ele fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra que dos mais velhos aos mais novos, eles sentiram o peso da sua consciência e foram embora. E eu disse semana passada que peso na consciência é chamado de quê? Remorso. E o que o remorso, ele é descrito como? O remorso é um sentimento de culpa. O remorso, ele é um sentimento de peso na consciência. Ele pode gerar até feridas físicas, enfermidades na alma. E eu falei também que muitas vezes pessoas confundem culpa, remorso com arrependimento. E eu disse que não é a mesma coisa. Ambos começam no mesmo caminho. Porque para sentir, para que haja tanto arrependimento como remorso, é necessário, é imprescindível que haja o quê? Que haja confrontação, é você ser confrontado. Eu disse que até deu exemplo de ser pego na mão na botija, que ninguém, quando é repreendido no início, fica feliz. Mas acontece que quando há uma confrontação, alguém te pega na tua falha, essa confrontação, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar tristeza, ela vai gerar peso, mas a palavra de Deus fala que para que haja um arrependimento, é necessário que quando eu seja confrontado, eu o quê? Eu primeiro confesso meu erro. Eu assuma, olha, realmente eu errei, eu tropecei. Eu falei até que em Provérbios fala que quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Isso é um resumo rápido de quase 1 hora de pregação, viu, irmãos? Eu estou fazendo para as irmãs ali poderem entender. Então, aquele que esconde, que oculta os seus erros, as suas falhas, ele nunca vai prosperar. É por isso que tem muita gente que não consegue prosperar na vida, porque quando é confrontado pelo seu erro, ele tenta o quê? Ele tenta culpar os outros, ele tenta culpar as outras pessoas, mas ele nunca assume o seu erro. E quem não assume, não tem arrependimento. E a chave da salvação está o quê? Há um coração que confessa. Falei a história do rabo do macaco, que eu também não vou contar a história, o pessoal lembra aí. Mas a questão é o seguinte, querido. Essa mulher, ela era uma mulher pecadora. É uma mulher que, quem sabe, quando Jesus confrontou essa mulher e todos aqueles acusadores saíram, Jesus olhou para ela e falou assim, olha, ô mulher, onde estão os seus acusadores? E ela falou assim, ó, Senhor, não ficou nenhum. E aí Jesus fala aquela poderosa palavra, ele fala assim, ó, eu também não te condeno. Irmãos, a frase de Jesus foi, eu não te condeno. E isso inicialmente é muito bom. Mas ele não fala, eu te perdoo. Há uma diferença, queridos, entre não ser condenado e ser perdoado. Há uma diferença, querido.
Por exemplo, um homem que está sendo julgado por crimes, ele talvez assassinou alguém. Eu vi a história esse tempo atrás de um homem que era um serial killer. Ele era um psicopata. E uma característica do psicopata, sabe qual é? É que o psicopata, ele não tem sentimentos. Ele não tem emoções, querido. Ele até possui emoções, mas ele não tem empatia. Ele não sente a dor, ele não sente alegria, ele não ama ninguém. E aí conta a história, e é real essa, que um serial killer americano, ele foi preso, e ele estava lá na mesa, lá na tribunal americano, sentado. Escute, irmãos. E aí vieram vários pais das vítimas, porque ele tinha assassinado várias mulheres e crianças e jovens. E aí as pessoas que tinham perdido os seus filhos iam lá e acusavam, e diziam assim: você é um miserável, você merece uma condenação eterna, você merece a morte, você merece queimar no inferno. E aquelas pessoas esbravejavam contra aquele homem assassino, réu confesso, e ele não manifestava nenhum tipo de emoção. Tu imagina as pessoas te ofendendo, falando vários adjetivos depreciativos sobre a tua vida, e aquele homem não movia um tipo de reação no seu semblante. Porque para ele é indiferente, ele é um psicopata. Ele não sente, ele não tem emoção. Mas de repente chegou um senhor, e aquele senhor, diante daquele psicopata, ele começou a falar assim: olha, eu quero dizer que você foi uma aprovação na minha vida. Porque você tirou a pessoa que eu mais amava, você tirou o meu filho que eu amava, meu filho era a minha herança para essa geração. O meu filho, ele levaria para frente o meu legado, e você roubou isso de mim. Mas eu quero dizer que você me forçou a minha fé. Porque eu creio que se eu não te perdoar, o Senhor também não me perdoará. E por amor a Cristo, eu quero te dizer uma coisa: eu te perdoo. Querido, quando aquele homem falou para aquele condenado, eu te perdoo, aquele homem que era um psicopata, que não tinha emoções, ele começou a chorar. Porque, querido, o perdão, ele tem poder de quebrar o coração mais duro, até de um psicopata, a qual não tem emoções, querido. Esse é o poder do perdão. O não ser condenado não muda você. De repente você está no Brasil, onde é fácil comprar uma sentença, e você tem muito dinheiro, e você consegue comprar o júri e não ser condenado. Mas o fato de não ser condenado, ele não te exime da culpa do crime que você cometeu. Então, quando Jesus olha para aquela mulher e fala para aquela mulher pecadora, pega e adultéria, e fala assim: olha, eu também não te condeno. Eu não te condeno, mas ele orienta: vá e não peques. Mas foi a orientação de Jesus. Passa-se um tempo, eu imagino essa mulher remoendo aquilo no coração dele: quem é esse homem? Quem é esse homem chamado Jesus, que conseguiu me livrar de uma condenação certa? Aquela mulher não tinha escapatória. A pegadinha dos religiosos era: ou ela morre, ou ela morre. Mas Jesus, com a sua sabedoria, ele falou: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nenhum daqueles homens conseguiram apedrejar pelo peso da culpa. E aquela mulher saiu dali, sem ser condenada. Mas ela não recebeu o alívio, a transformação que um perdão faz. E eu fico imaginando essa mulher pensando: quem é esse homem? E por isso que eu creio, eu conjecturo, querido, que esta mulher pecadora que nós lemos aqui de Simão, eu creio que seja essa mulher. A Bíblia não afirma, nem eu posso afirmar, mas no meu coração eu imagino que esta mulher, ela dirigiu-se a Jesus, versículo 40, abre para mim, Lucas 7,40, e olha só, e diz a palavra que quando o fariseu começou a questionar no seu coração, se ele soubesse quem é essa mulher, cuja identidade dela nem nome tem. É uma mulher que a identidade dela é a podridão dos seus pecados. As pessoas enxergavam nela a identidade daquilo que ela tinha feito, das suas falhas, dos seus erros. Era o bandido do bairro, era o drogado. Ó, lá vem o traficante do bairro, lá vem o drogado do bairro, lá vem a abandonada sem mãe do bairro. E aí diz que essa mulher dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão,
uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize, mestre. E ele contou uma parábola, dizendo assim, certo credor, cadê? 41, meu lindo. Certo credor tinha 2 devedores, veja bem. Um deles devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, dizendo, pois, qual deles o amaria mais? Israel, consegue para mim que água? Esse irmão respondeu e disse, Senhor, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para meus pés. Mas esta regou-me meus pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. Continuou, não me deste ósculos, ósculo era beijo, querido. Não me deste beijo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E finalmente, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso eu te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha só, querido, Simão convidou Jesus para sua casa, para o seu lar. Simão preparou uma refeição maravilhosa, com os melhores quitutes, as melhores comidas, mas apesar de convidar Jesus para sua casa, Simão não honrou Jesus. Porque era de praxe naquela época, quando alguém que você gostasse muito entrasse na sua casa, sabe o que fazia, Kelly? Você lavava os pés, porque naquela época as terras eram de barro, até hoje em dia que tem, né? Muitas terras de barro. Você imagina as pessoas andando com aquelas sandálias romanas. Quando você chegava em casa, seus pés sujos de lama. De repente você pisou numa caca de um bicho, né? Até fezes tinha. Então quando alguém chegava em casa, quando você queria receber e dizer assim, olha, que bom que você veio. Hoje em dia, quando a pessoa chega em casa, você oferece o quê? Quando você gosta de alguém? A senha do Wi-Fi, né? A primeira coisa que você dá, né? Qual que é a senha do Wi-Fi? Quando a pessoa não gosta, você não dá. Não, que daqui não tem senha do Wi-Fi não. Vai que você mora aqui em casa. Mas a questão é que ele não lavou os pés dele. Diz a palavra de Deus também que ele não colocou um óleo, era normal o óleo. Olha para quê, querido? Para tirar, disfarçar aquele fedor que ficava suado, né? Quem aqui tem uma nhaca? Ninguém. Todo mundo aqui tem um cheiro de Cristo, é maravilhoso, né? Depois de trabalhar na obra, aquele CC maravilhoso, era normal colocar um óleo, era normal dar beijo, um ósculo santo. Até hoje, quem nunca já viu aqueles vídeos no Oriente Médio, os homens se beijando, até beijo na boca dá, porque é cultural. E naquela época era uma cultura você vir e beijar. E diz a palavra que aquele homem, ele honrou Jesus com um banquete, com obras, mas não honrou Jesus com seu coração, querido. O coração dele não estava honrando Jesus. Ou seja, ele queria a bênção de ter Jesus na sua casa, até porque Jesus era o cara naquela época. Quem sabe Jesus seria o Messias? Então ele queria Jesus na sua casa, ele queria as curtidas da internet, das pessoas vendo, olha, Jesus foi na casa dele. Ele queria seguidores, porque Jesus estava na sua casa, mas não queria reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Ele achou que chamaria a atenção de Jesus com uma mesa cheia de comidas e, quem sabe, autoridades locais. Porém, ele estava preocupado apenas com o que era externo, apenas com a aparência. Já aquela mulher, querido, ela não escondeu quem ela era. Ela chegou ali com a identidade dela, de mulher muito pecadora. Tanto que quando Jesus perdoa, são seus muitos pecados, ou seja, não era uma mulher que tinha poucos pecados, é uma mulher que fez muitas escolhas erradas, porque o pecado é consequência de quê, querido? De escolha errada. A gente tem a noção de achar que pecado, né? Pecado é mentir, é roubar. Não, querido, pecar, a palavra pecado significa amartia, que significa errar o alvo. Errar a direção, os propósitos de Deus. Quem nunca aqui fez escolhas erradas, querido? Escolhas que até hoje você colhe as consequências desse erro. E a palavra de Deus fala que essa mulher é uma mulher que muito errou, muito fez escolhas erradas.
Mas diz a palavra que quando essa mulher não teve vergonha de expor quem ela era para Jesus, ela também recebeu um perdão incondicional de Jesus. E a questão é, querido, que muitos aqui têm convidado Jesus para sua casa. Tem convidado Jesus para ser o seu convidado de honra. E acontece, quando você entra alguém que é importante na sua casa, vamos supor, né, eu convido, o Cristiano vai na minha casa, é um amigo, eu amo muito o Cristiano vai na minha casa. Eu vou ter prazer de mostrar a minha casa, eu vou mostrar a sala, olha aqui, a sala dos troféus, a qual eu joguei bola, sei lá, né? Eu vou mostrar o meu jardim regado, jardim maravilhoso, vou mostrar, mas meu querido, dificilmente, por máximo que você goste de alguém, quando você chegar na sua casa, você vai mostrar, por exemplo, aquele quartinho da bagunça. Quem tem um quartinho da bagunça aqui? Alguém tem? Eu tenho. Lá na minha casa tem um quarto lá, que é o quarto que para entrar, tu tem que empurrar a porta, de tanta bagunça que tem lá dentro. Dificilmente, por exemplo, você vai deixar alguém entrar no seu quarto, porque quarto fala de intimidade. Quarto, e meu querido, se você abre o teu quarto para qualquer pessoa, não faça isso, porque seu quarto é íntimo seu e da sua esposa. Quarto seu você não abre para qualquer pessoa. Você não vai abrir para qualquer pessoa. Mas a questão é que Jesus, Ele não quer apenas ser um mero visitante, ainda que de honra na tua casa. Não. Ele não quer ser um vereador que entrou na sua casa, comeu o melhor da sua comida, viu o melhor da sua casa. Não. Mas Jesus, Ele quer entrar na sua casa e Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque Ele quer trazer conserto. Jesus quer trazer mudança para a tua casa. Mas para isso, eu preciso reconhecer que tem áreas da minha vida que precisa de mudança. E precisa de mudança urgente. Tem área na minha casa que se não tiver a mão de um pedreiro espiritual, a minha casa vai cair. O meu quarto, que fala sobre matrimônio, que fala sobre relacionamento, meu casamento vai cair. Por quê? Porque Jesus não está entrando nele, querido. Eu quero Jesus nas minhas finanças, para abençoar minhas finanças, para vir a prosperidade. Eu quero Jesus na casa, no quarto dos meus filhos, trazendo cura, libertação para os meus filhos. Mas eu não quero Jesus se metendo na minha vida dois. Eu não quero Jesus entrando naquelas áreas sensíveis, querido. Agora, sabe o que é interessante? É que quando Jesus encontrou aquela mulher em adultério, no ato do erro, sendo confrontada por todos, Ele não disse, perdoados estão os seus pecados. Ele disse, vai e não peques mais. Vai e não peques. Mas Ele também não condenou ela. E Ele não condenou por quê, querido? Sabe por quê? Por misericórdia. Jesus não condenou aquela mulher por misericórdia, mas ela também não encontrou salvação naquele momento. E esse é o problema de muito crente, querido, que vive uma situação como dessa mulher. Tem áreas na sua vida que estão tortas. Essa mulher foi pega em adultério, estava pronto para ser apedrejada. Jesus veio, deu livramento. Aquela mulher merecia ser condenada, mas por misericórdia Deus trouxe livramento. Aí você também tem áreas na sua vida que precisa de mudança. Deus já tem te confrontado, como eu falei semana passada. Deus já tem te confrontado. Ele tem dito, você precisa mudar. Ritinha tem que mudar. Israel, muda. Kelizinha, Jesus já está falando contigo. Você precisa mudar, mas você teima em não reconhecer que precisa de mudança, querido. Aí você arruma sempre uma desculpa para dizer, não, Deus, né? Isso aí nem é nada. Tem gente que faz pior. Aí um monte de gente fazendo pior e está na igreja lá cantando e louvando. Por que eu tenho que mudar? Sabe o que acontece? Aí você passa por situações na sua vida. Tu está com uma área, tu tem áreas na tua vida que está toda errada, está torta, querido. Deus já tem falado contigo. Aí você quase bate o carro, mas Deus te dá livramento. Aí você passa na rua, você quase é assaltado, mas Deus te livra. Deus estende a sua mão e te protege. Aí tu é quase mandado embora do trabalho, mas Deus te aguarda e te abençoa. Aí Deus, por misericórdia,
Deus te dá livramento. Daí você começa a confundir livramento, longanimidade e misericórdia com Deus, sabe com o quê? Com indiferença. Ah, como Deus é bom, Deus nem está se importando com isso. Porque olha aí, ó, passo por situações, Deus tem me abençoado. Vem situações difíceis, Deus me abençoa, Deus abre as portas, Deus até me usa para falar com as pessoas. Logo, eu não preciso mudar essa área. Eu não preciso mudar. Olha a lógica que a gente faz. Se Deus está me abençoando, é porque Ele está aprovando o meu estilo de vida. Mas aí Deus, querido, em todo lugar que tu vai, Ele fala contigo para que haja uma mudança na tua vida. Aí tu está na rua, aí tu escuta um rádio, um louvor. Lá no Rio tinha muito, aqui não tem tanto, né? Tu andando na rua, aquela rádio de louvor tocando. Aí Deus te chama através da palavra da música para mudar. Tu está na parada do ônibus, esperando o ônibus passar. Aí tem duas senhoras conversando. Aí a conversa das senhoras, que não tem nada a ver contigo, é Deus te confrontando para você mudar. Quem já passou por isso, querido? Aí você vai pegar o celular, tu começa a passar os rios lá do teu celular. Aí o que você vê lá? É só palavra de Deus dizendo que tu precisa mudar. É só situações de que você sabe que precisa mudar. Só lapada dos céus. Aí Deus levanta até mulas, querido. Até pessoas que não são crentes. Tu está na fila do mercado e alguém vem e fala exatamente o que tu precisa mudar. Mas tu não toma uma decisão de mudança. Deus está falando contigo no culto, na palavra, no louvor, na rua, onde você vai. Deus está mostrando que tu precisa mudar como esposa, tu precisa mudar como marido, você precisa mudar como pai, como servo de Deus. Mas como Deus tem sido misericordioso, tu confunde misericórdia com indiferença de Deus. E amados, hoje o Senhor tem tido misericórdia, trazendo livramento e graça para a sua vida. Hoje, Jesus ele age como advogado que intercede por você. Mas um dia vai chegar, querido. E esse mesmo Deus que age hoje na sua vida como advogado e intercessor, um dia, essa mão que te protege, Ele vai tirar. Essa mão que tem te livrado das pedradas do inimigo vai sair. E o Senhor virá não mais como advogado protetor, mas Ele vai vir como juiz. E o juiz, ele vem não para dar livramento, querido. O juiz vem para dar o quê? Sentença e condenação. Mas, amados, hoje você vive o tempo de misericórdia, de graça, mesmo tu vivendo a vida torta. Mesmo tu vivendo a vida com princípios errados. Mas, amados, um dia a graça de Deus vai cessar. Quer ver exemplo disso? A Flor de Lis. Todo mundo conhece a história da Flor de Lis? Deputada federal, pastora conhecida, mãe de 50, 100 crianças lá. Pastora de 5 igrejas no Rio. Cada igreja com mais de 1000 pessoas, querido. A renda daquela igreja mensal era mais de R$1 milhão. Essa mulher pregava, almas aceitando a Jesus. Mas, meu querido, você acha que essa mulher foi do dia para a noite que ela matou o marido com mais de 50 tiros? Tu acha que foi do dia para a noite que essa mulher saía do culto da igreja com o marido e ia para casa de swing, querido? Sabe o que é swing? É troca de casais. Essa mulher saía do culto pregando a palavra, ia para casa de swing fazer troca de casais, querido. Foi do dia para a noite que isso aconteceu? Não! Mas a questão é que essa mulher estava vivendo uma vida com áreas erradas, mas Deus abençoava por misericórdia. A igreja crescendo, vidas aceitando Jesus, Deus me usando, olha só. Eu fui para a casa de swing com meu marido, e no outro culto, no domingo, eu ministrei, e centenas de pessoas aceitaram a Jesus. Ou seja, Deus não se importa com o meu pecado. Mas a questão, você está com a vida torta, querido. Deus foi confrontando aquela mulher, mas aquela mulher não tomou uma posição. Aí Deus tira a mão por misericórdia. Porque essa mulher hoje, ela foi presa e foi misericórdia de Deus. Porque na prisão ela tem a oportunidade de quê? Do que, queridos? De reconhecer os seus erros e se arrepender. Porque se ela não fizer isso, a condenação dela é o inferno. Mas a questão é que chegou uma hora que Deus tirou a mão, querido. Daí você está aqui, até sente o peso da mão de Deus, querido. Te chamando para tomar uma posição.
Você sente o peso da mão de Deus te chamando para tomar uma posição em Deus e mudar teu estilo de vida. Aí você sai hoje do culto, você escuta essa palavra, aí você sai do culto assim, decidido. Hoje eu vou mudar. Tu está no culto, Deus usou o pastor, no louvor, foi na rua, alguém ministrou na tua vida. Aí você sai assim, ó, não, eu vou mudar. Mas aí na primeira oportunidade que tu tem, tu age da mesma forma errada. Aí ao invés da verdade você mente, aí aqueles pecados de estimação tu abraça. Tu não muda o seu estilo de vida e continua o quê? Recebendo a misericórdia de Deus. Mas cuidado, meu querido. Pois um dia Deus pode dizer, basta. Basta. E Hebreus 3,7 faz assim, ó. O Senhor diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, querido. E meu querido, é tempo de reconhecer que há algo que necessita mudar na sua vida. E não apenas reconhecer, porque reconhecer é o primeiro passo. Mas reconhecer sem mudança não há transformação. Você pode estar lá com um assassino réu, confesso e reconhecer, eu matei. Eu menti, eu roubei, eu trafiquei. E o juiz fala assim, tá, e se você sair? Vou fazer a mesma coisa. Não há mudança. Então não adianta você reconhecer que tem áreas que precisa mudar, mas você precisa tomar uma atitude e abandonar aquilo que Deus está te mostrando que precisa mudar. Amém, igreja? Aquela mulher, quando encontrou Jesus ali, sendo confrontada pelos seus erros, Jesus falou assim, olha, eu não te condeno, mas ele orientou, falou assim, olha, não vai e não peques mais. Vai e não continue no mesmo estilo de vida. Hoje eu não te condeno. Eu não te condeno. Mas vai e muda teu estilo de vida. Aí diz a palavra que essa mulher encontrou Jesus. Se humilhou, chorou, se arrependeu, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e com o perfume, confessou os seus erros. E a palavra que ela ouviu de Jesus foi assim, ó, por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados. E ele fala assim, ó, porque quem muito amou, muito é perdoado. Mas aquele que pouco ama, pouco há de ser perdoado. E amados, receber livramento é muito bom, querido. Só sabe quem já recebeu livramento? Quem aqui tem testemunho de livramento? O carro vinha dar no meio de você, aí na hora você escorregou e o carro passou e não te atropelou. Quem nunca teve livramento? Aquele homem me assaltar, mas na hora que ele me assaltar, apareceu um carro da polícia. Livramento. Amados, receber livramento é muito bom, mas receber perdão e salvação é incomparável, querido. É incomparável. E amados, Deus quer mudar a tua identidade. Deus quer mudar a acusação do inferno sobre a sua vida. Tem pessoas que até hoje, o inferno ainda te chama pelo teu apelido. Você vem na igreja, você até já dobrou os seus joelhos, mas vira e mexe o diabo fala assim, e aí prostituta? E aí vagabundo? E aí mentiroso? Porque era quem você era. O inimigo vira e mexe, ele pega a tua identidade, que Satanás usou por muito tempo para te chamar e vive te acusando. Mas, meu querido, no dia que Jesus encontrou aquela mulher, ela pode ter sido chamada aquele último dia como uma pecadora. Mas quando ela saiu dali, ela não foi mais chamada de pecadora. Ela não foi mais chamada de adúltera, mas ela foi chamada como uma mulher que Jesus perdoou. Meu querido, já pensou? Você anda na rua e as pessoas falam, tá vendo aquele homem ali? Aquele homem é quem Jesus curou. Aquele não é mais o adúltero, não é mais o drogado, mas aquele é aquele que Jesus mudou a vida.
Está vendo aquele homem andar ali, ó? Rapaz, aquele não é possível. Aquele homem ali não é aquele que vivia nas ruas como mendigo, pedindo na rua, era esmolante. Não é possível. Sim, aquele ali é o homem que Jesus mudou a história. Aquele ali é a mulher que Jesus transformou. É isso que acontece quando eu me prostro nos pés de Jesus e exponho: Senhor, eu sou um homem imundo, eu sou um homem podre, eu sou uma mulher que tem falhas no meu caráter, eu preciso ser mudado. E quando Jesus vem, Ele te dá a graça, Ele muda a tua identidade, e você não vai ser mais conhecido por quem você era, mas você vai ser conhecido por aquilo que Jesus fez na sua vida, querido. Amém, amados? A questão é, querido, quem você tem sido hoje. Talvez as pessoas da rua não sabem quem você é. Talvez seus parentes não sabem quem você é, Ana. Eu posso muito bem disfarçar, colocar minha melhor roupa, vestir da melhor religiosidade, mas a questão é que quando você fecha o seu quarto e está você e Deus, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. O inimigo, ele sabe onde você tem tropeçado. Ele sabe as áreas que precisam ser libertas na sua vida, querido. Mas, meu amado, para que haja libertação, a palavra de Deus fala que aquele que oculta as suas áreas, os seus pecados, aquilo que precisa mudar, ele nunca vai prosperar. Aquele que oculta, que esconde, não, ninguém pode saber disso, ninguém, graças a Deus, ninguém sabe. Querido, talvez o homem não sabe, mas o Senhor sabe. Os pensamentos que tomam conta da tua mente, os sentimentos que tomam conta da tua alma. Mas a questão é que quando você confessa diante do Senhor quem você é, o Senhor Jesus, Ele não permite que você continue sendo a mesma pessoa, e Ele transforma a tua vida, querido. Aquela mulher, ela se humilhou. Aquela mulher, ela abriu o seu coração. E ela não mais foi conhecida como a mulher de muitos pecados, mas a mulher que foi muito amada. Querido, eu vi uma história, pastor contando, que ele estava no culto, e tinha uma mulher que no louvor, ela pulava. Aquela mulher, ela pulava, ela dançava, ela louvava e adorava o Senhor de uma forma bem extravagante. Alguém já viu alguma pessoa assim no culto? A pessoa pulava, dançava, era algo até estranho, incomodava as pessoas de ver. E ele estava no culto, e aquela mulher chamando a atenção com a dança dela. E de repente esse pastor chamou o pastor da igreja e falou assim: nossa, ele ia recriminar, né? Falou assim: ó, quem é aquela mulher ali? E aí o pastor disse: aquela mulher que está alegrando e adorando ao Senhor com toda a sua alma. Aí ele falou assim: aquela mulher, até no passado, era a dona do bordel mais antigo da cidade. Aquela mulher passou a vida inteira se prostituindo e colocando mulheres para prostituição. Mas ano passado essa mulher aceitou Jesus. E hoje ela tem uma alegria porque ela sabe dos seus muitos pecados e ela sabe quanto do perdão de Deus ela recebeu. Porque aquele que em muito é perdoado, muito ama. Então aquela mulher, quando adorava, ela adorava o Senhor de toda a sua alma, porque ela sabia dos pecados que ela havia sido perdoada. Ela sabe quem ela era e quem Jesus fez ela ser hoje. Querido, todo mundo que se aproxima da luz de Cristo, ele é confrontado. Agora a mudança vai depender de você, querido. É de você. Pastor, mas eu não tenho erros, eu não tenho falhas. Querido, quando a palavra de Deus vem, não tem nada que fica oculto diante de Deus. Mas o Senhor quer curar a sua alma. Israel, sobe aqui, meu filho. Querido, o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe a identidade que você tem levado. Talvez ninguém conheça, mas Deus sabe os nomes que o inimigo tem chamado quem você é. O diabo tem te chamado de mentiroso, adúltero, falso. Por aí vai, muitos são os nomes que o diabo tem colocado sobre a tua vida. Mas eu quero dizer o seguinte, que quem abre o seu coração para Deus,
Quem está disposto a confessar, a colocar a sua vida na luz de Cristo no altar do Senhor, o Senhor está disposto a anular, apagar quem você tem sido e transformar naquilo que Ele quer que você seja. O Senhor quer te dar uma nova identidade, querido. A palavra de Deus, ela é repleta de homens e mulheres que quando tiveram encontro com Deus, Deus mudou o seu nome. Abraão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel. Os filhos oh meu Deus, como é que é o nome do Tiago e João? Pai dele, eu não lembro o pai dele, mas ele falou, hoje vocês serão chamados de Boanerges, filhos do trovão. Deus quer mudar a tua identidade também, mas para isso, querido, você precisa reconhecer quem você tem sido. Você tem que abrir o coração para Deus, eu quero mudança. Eu não quero mais ter essa estigma, essa marca. Eu não quero levar mais essa cunha, esse peso dessa acusação do diabo. Mas sim, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. E querido, para isso você precisa reconhecer o peso da tua dívida. Porque como Jesus falou, aquele que reconhece a sua dívida, muito vai amar. Às vezes a gente vê aquelas pessoas assim, né, dando testemunho, porque eu fui traficante, eu fui bandido, eu matei 50, eu matei 100, eu fiz, aconteci, hoje Jesus mudou minha vida. A gente fica, nossa, que testemunho maravilhoso. Nossa, eu queria tanto ter um testemunho assim. Querido, não é o quanto você errou, o quanto você pecou, mas tem a ver que a graça de Deus alcança ambos, querido. Porque não tem diferença de pecado, querido. O que matou, o que roubou, e você que está com seus pecados ocultos, ambos vão para o inferno se não confessar e se não abandonar. E o Senhor hoje, Ele quer mudar a tua história, querido. Coloque-se de pé, querido. Eu quero orar com você, meu amado. Eu quero orar com você. Quer ouvir essa palavra, e não apenas essa palavra, mas Deus já tem falado em vários momentos com você. Várias situações que precisa de mudança, querido. Mas você tem teimado. Porque afinal de contas, Deus não tem se portado, Deus tem me abençoado, olha como tem sido minha bênção. Deus tem abençoado minha casa, Deus tem abençoado. Eu nem preciso mudar, querido. Não confunda misericórdia com indiferença. Deus, Ele está te avisando, muda, abandona, confessa, libera perdão, tira essa amargura do coração, porque senão, um dia, a mão que te traz graça e misericórdia, ela pode tirar e trazer juízo e condenação, querido. E se o Senhor falar ao seu coração hoje, não endureça o seu coração. Querido, você quer ouvir essa palavra, você consegue enxergar que há áreas na sua vida, querido, que ainda carece de uma mudança. Você que hoje ouviu essa palavra e consegue enxergar que tem áreas ocultas que é você e Deus, querido, como marido, como esposa, como filho, como pai, como servo, que ainda precisa de mudança. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus possa, em nome de Jesus, assim como aquela mulher que chegou cheio de pecados, Ele falou assim, perdoados são os seus muitos pecados, vai, a tua fé te salvou. Vem aqui na frente em nome de Jesus, eu quero orar com você, mas venha rápido, querido, venha. Venha que eu quero liberar uma palavra de bênção, uma palavra de cura sobre a tua alma. Aleluia. Quero abençoar a tua vida, querido. Amados, eu vou te ser sincero, até eu estou aí também. Até eu estou aí. Porque Deus tem falado comigo também, querido. Porque se a gente não se posiciona, não há mudança. Não há mudança. Querido, você fala para o seu filho, filho, olha, estuda, filho, estuda, filho. Tu tem que mudar, filho, muda. Tu vai passar adiante, tu não vai, estuda. E tu fala. Chega final do ano, seu filho vai e roda de ano. Tu vai abençoar seu filho, tu vai dar um presente para ele? Não, querido, ele vai ficar de castigo. E se ele rodar de novo, tu vai piorar o castigo. Por quê? Porque tu é mau? Não, é porque tu quer que ele mude de atitude. E
da mesma forma, talvez na tua vida tem áreas que não consegue romper. Não é porque Deus é mau, mas é porque Deus quer mudança na tua vida. Porque se você não mudar, você vai perder tudo que você tem. E principalmente, você vai perder a tua salvação, querido. Então, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Vamos orar e dizer: Deus, eu quero mudança. Deus, eu preciso de mudança. Cadê o óleo que eu tinha aqui? Sumiu o óleo. Aleluia. Começa a falar com Deus, querido. Começa a falar com Deus. Você não precisa que eu toque na sua vida, não, porque o Senhor está aqui hoje e Ele toca você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, pela minha vida, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que eu preciso mudar como pastor. Tu sabes que eu preciso mudar como filho, Senhor, como marido e como pai. Senhor, Tu conheces, Senhor, a vida dos Teus filhos. Tu sabe as áreas, Senhor, que Tu precisa andar, que Tu precisa entrar, que Tu precisa mudar. São homens e mulheres, Senhor, que têm te convidado para Tu ser Senhor da casa deles. Eles têm te convidado, Senhor, para ser um convidado de honra. Mas ainda há lugares, Senhor, que tem sido oculto, e Tu não tem conseguido entrar porque nós não permitimos. Mas, Senhor, nesta noite eu declaro, Senhor, aberta a minha vida, o meu coração, Senhor. Tu sabes o que eu preciso mudar. Me muda, Senhor. Senhor, transforma a vida dessas mulheres, Senhor. Tu sabe o que precisa mudar. Deus, e como é difícil abandonar, Senhor. Oh Deus, como é difícil abandonar, Senhor, aquilo que já está anos amarrado à minha vida, aquilo que faz anos que já faz parte de quem eu sou. Mas Deus, nessa noite, Deus, eu estou disposto a abandonar, a mudar, Senhor, porque eu não quero mais levar essa história para frente. Eu não quero mais ter essa mesma identidade. Eu não quero mais ouvir a mesma acusação do diabo. Em nome de Jesus, eu decido nessa noite confessar que eu preciso mudar. Eu confesso, Senhor, que esta área da minha vida, fala para Deus, querido, fala para Deus, esta área da minha vida, a minha vida sexual, a minha vida de intimidade com meu marido, essa minha vida que está torta. Deus, eu não quero mais estar torto, mas eu quero ser restaurado, transformado, mudado. Senhor, as minhas emoções, Senhor, que precisa mudar, muda as minhas emoções, essa raiva, essa ira incontrolável, que às vezes toma conta da minha alma, Senhor, tira de mim, em nome de Jesus. Muda quem eu sou. Eu quero ser a mulher e o homem que Tu queres que eu seja. Deus, eu não quero mais viver de livramentos. Eu não quero apenas viver de livramento, mas eu quero encontrar perdão, salvação e mudança. Mudança. Muda a minha identidade. Aquela mulher era conhecida como uma mulher imunda e pecadora naquele lugar. O inferno me conhece hoje como mentiroso, como fariseu religioso, como alguém que vive de aparência. Mas Deus, eu não quero mais ser conhecido assim, mas eu quero ser conhecido como aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus e que foi transformado por Cristo. Transforma, Deus. Me transforma, me muda. Muda a Tua igreja, Senhor. Muda a história de cada um dos Teus filhos, Senhor, para que as pessoas possam olhar em mim e não mais ver quem eu era, mas pode saber quem Cristo é na minha vida, quem eu sou hoje em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que eu não venha mais testar a Tua misericórdia, mas que eu venha viver, Senhor, a Tua misericórdia através da confissão e através da mudança. Me muda, Pai. Tu sabe que sozinho eu não consigo. Falar para Deus, eu não consigo sozinho. Deus, eu reconheço que eu não consigo sozinho. Eu já tentei mudar meu estilo de vida, mas eu não consigo. Mas diga para o Senhor: Senhor, me ajuda hoje, Senhor. Me ajuda a mudar. Me ajuda a não ser mais a mesma pessoa. Eu quero ser mudado por Ti, Jesus. Muda a minha história, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos,
Como eu disse, quem tomou uma posição de mudança hoje, levante suas mãos. Eu quero. Quem é que decide mudar? A mudança é decisão, querido. A mudança é uma decisão, sabe por quê? Porque você decide no Senhor. Não é na tua força. Ah, pastor, eu vou mudar. Eu vou tentar mudar. Querido, o tentar mudar não muda. Ah, eu vou tentar largar o cigarro. Eu vou tentar largar a bebida. Eu vou tentar largar a pornografia. Eu vou tentar largar a traição, a mentira, o engano, o engodo, a fofoca. Eu vou tentar, querido. Quem tenta não consegue. Mas quem decide no Senhor, Senhor, na minha força eu não consigo mais hoje, Pai. Eu coloco o meu pecado. Eu coloco a área da minha vida que precisa ser transformada. E, Senhor, eu decido em nome de Jesus que eu não mais vou ser assim. Querido, quando você decide no Senhor, nos céus é aberto um decreto onde o Senhor derrama autoridade para você viver essa decisão. Jacó era mentiroso e enganador, mas no dia que ele lutou com Deus, ele falou: Deus, eu não quero mais ser assim. Ele decidiu: Senhor, ou tu me muda, ou tu me muda. Naquele dia Deus falou assim: ó, nos céus há um decreto dizendo que tu não é mais mentiroso e enganador, mas hoje o teu nome vai ser Israel, o que governa com Deus. Da mesma forma na tua vida, eu não sei o que o diabo tem dito que você é, eu não sei qual é a acusação que o diabo lança sobre a tua vida, mas hoje o Senhor muda o teu nome e diz: ele não vai ser mais o mentiroso, o adúltero, o prostituto, o mentiroso, mas hoje ele vai ser o Filho do Deus vivo, lavado e transformado pelo sangue do Cordeiro. Ali vai um transformado, ali vai aquele que foi mudado, ali vai uma nova criatura. É isso que vai ser o teu nome. Amém, amados? Fale comigo assim: Senhor, Senhor, nesta noite eu declaro que eu não serei mais esta velha criatura, mas eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que eu serei tudo aquilo que tu queres que eu seja. Eu tomo posse da mudança que o teu sangue traz para a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Querido, que o Senhor te abençoe. Que você venha sair daqui hoje mudado. Hoje é dia de decisão. Você vai sair daqui, a tua velha vida vai tentar bater, os velhos sentimentos, as velhas emoções, mas quando vier você fala: não, hoje não, porque hoje eu sou coberto e lavado pelo sangue do Cordeiro. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E se você tropeçar, querido, e você errar de novo, toma posse da misericórdia. Fala: Senhor, eu errei hoje, mas amanhã eu não vou mais errar. Eu tomo posse da tua graça. E Senhor, eu não quero mais errar. E meu querido, você vai ver a mudança do Senhor na tua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus, queridos. Quarta-feira, culto de oração. Amém? Sábado teremos nossa célula. Sábado, amém? Célula que a gente não tem há algum tempo. Vamos ver qual casa vai ser feito. Sábado teremos nossa célula. Domingo, culto da família. E querido, senti falta de um monte de gente hoje. Eu quero vocês convidando. Ó, amados, começa celular. Fulano, cadê você? Beltrano, cadê tu? Não. Estou sentindo a tua venha. Deus falou contigo hoje? Amém. Deus quer continuar falando. Levante suas mãos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. E nos leva agora para os nossos lares, Senhor. Debaixo da tua presença, debaixo da tua dispensação. Nos dá uma semana abençoada, guiada pelo teu Espírito, cheio do Espírito Santo, Senhor. Que toda mentira do inferno caia por terra e que nós viemos viver um novo tempo de Deus. Nesta igreja, na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, que eu venha viver esse novo tempo de Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E você que toma posse dessa palavra, você diz amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.